Graça e paz, né, amados? Vamos continuar o nosso curso. Eu não sei se termina semana que vem. Vai depender da aula de hoje e do conteúdo que ainda falta da apostila, da primeira apostila. Nós paramos no item 2, ela vai até o 6. Eu vou ver o que não foi falado, que não foi ministrado ainda, para a semana que vem dar continuidade e ver se vai ser necessário mais algumas semanas ou não. Alguns termos eu vou sempre estar repetindo, e é importante, porque longe de mim querer que todos, querer ter a pretensão de passar para vocês tudo sobre hermenêutica, exegese, interpretação bíblica. Eu não tenho, eu mesmo não tenho esse conhecimento, mas eu quero que vocês sejam capazes, cada um de vocês, de pegar um texto, de interpretá-lo de forma correta, aplicando as leis da hermenêutica, da exegese, e aplicarem aquele texto de forma correta. Se vocês conseguirem fazer isso ao final do curso, eu já me dou satisfeito. Não tenho intenção aqui financeira, não tenho intenção de me promover, não tenho intenção de nada. Aqui eu estava conversando com o Salatiel hoje. O que está no meu coração, que sempre esteve quando eu comecei o Instituto Bíblico Atos, que já tem aí por volta dos seus... tem por volta de uns 10 anos, viu? Por aí, Instituto Bíblico Atos. Já formei várias pessoas, vários pastores da Assembleia de Deus, como bacharel em teologia, já formei 2 mestres em teologia. Então, a intenção é somente ensinar, preparar obreiros para a seara do Senhor. Não viso lucro, pelo contrário, eu tenho custo com o Meet, a plataforma, para poder transmitir mais de 1 hora, não pode ser o free, tem que ser o pago. Tem um custo, mas é um investimento que eu estou fazendo na vida de vocês, né? Além, é claro, do nosso tempo aqui, que é precioso, importante, onde eu, você e todos os irmãos aqui param o que estão fazendo para assistir a aula. Então, é um tempo que a gente está dedicando para crescer, para aprender, e eu vejo isso aqui de forma muito positiva. Amém? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma minimizada aqui. Pronto, agora ficou melhor. E para passar, como é que eu vou fazer aqui? Fiz um risco, mas não quero. Deixa eu só me pegar aqui, que eu estou... Toda vez que eu vou projetar, aí eu vou me perdendo. Apresentação, Meet, ainda está parada, deixa eu desfazer para fazer novamente. A gente começar agora. Pronto. Todos estão vendo? Sim. Sim, né? Então vamos lá. Dando continuidade ao nosso curso sobre interpretação bíblica, que é o estudo da hermenêutica, eu quero falar hoje sobre as 5 regras para interpretar a Bíblia. A hermenêutica não é uma exclusividade, eu já falei isso na primeira aula, não é uma exclusividade nossa, dos cristãos. A hermenêutica ela é utilizada no direito, ela é utilizada na história, mas para nós ela tem uma importância ainda maior. A ciência é a arte da interpretação bíblica. Aqui está falando da definição de hermenêutica. Ferramentas essenciais para compreender a palavra de Deus com fidelidade, clareza e profundidade.
Este estudo apresenta os princípios fundamentais que guiam uma interpretação fiel e responsável das Escrituras, evitando erros comuns e distorções doutrinárias. Primeiro, a Escritura interpreta a Escritura. Isso é muito importante, tá? A palavra interpreta a palavra. Segundo, sentido usual e ordinário. Terceiro, análise do contexto. Quarto, intenção do autor. Quinto, contexto histórico. Então, quando vamos interpretar, estudar, aprofundar em algum texto, tanto para o nosso conhecimento, quanto para ministrar a alguém, ou em alguma igreja, em algum culto, nós temos que observar esses 5 fatores que eu acabei de falar. A Escritura interpreta a Escritura, a gente vai ver um por um, tá? Cada um deles. Sentido usual e ordinário, análise do contexto, intenção do autor e contexto histórico. É muito importante conhecer a história da igreja. Você pode pesquisar aí no Google, que você vai achar vários e-books para você baixar de forma gratuita sobre história da igreja. Eu mesmo tenho vários. Se você se interessar, manda no meu privado aí que eu mando para você. Eu tenho Bíblia de estudo, tenho enciclopédia, concordância, e tudo em PDF. Continuando. Já falamos que a hermenêutica é uma ciência, né? A hermenêutica é a ciência ou técnica que ensina a interpretar textos. Não se restringe apenas aos textos bíblicos, sendo também utilizada no direito, para interpretar leis e na literatura. A palavra deriva do verbo grego hermeneio, que significa interpretar ou explicar. A associação com Hermes, que alguns, né, dizem que a palavra hermenêutica veio de Hermes, o deus grego da eloquência, é popular, é uma crendice popular. Mas é debatida academicamente. Embora seja uma crendice popular, ela é, sim, debatida no meio acadêmico. Tá? A origem mais aceita é o próprio verbo grego, sem ligação direta comprovada com a divindade. E é essa que eu creio, tá? Que a origem da palavra vem do verbo grego, sem ligação direta e comprovada com nenhuma divindade, que na verdade não é uma divindade, né? O deus grego, Hermes. É importante distinguir hermenêutica de exegese, tá? São 2 ciências. A hermenêutica estabelece as regras gerais de interpretação, enquanto a exegese é a aplicação prática dessas regras a um texto específico. Olha que coisa tremenda. A hermenêutica, ela estabelece as regras gerais de interpretação que nós estamos estudando desde a segunda retrasada, certo? E a exegese é a aplicação prática dessas regras em um texto específico, ou seja, é quando você pega essas regras de interpretação de um texto, coloca num sermão e ministra ele. Aí entra hermenêutica e exegese. E mais uma outra, que é a homilética. As 3, aqui elas se fundem e passam a ser multidisciplinar. Entenderam? Porque um estabelece regras de interpretação, a outra você faz aplicação prática, estrutura, aí vai estruturar o sermão, aí vem a homilética, e depois você vai ministrar a palavra.
Sem um É, hermenêutica é sólida, isso o outro mesmo, vai né, falar. pastor? Licença aí. É porque Vai falar. a homilética depende amplamente da hermenêutica, né, e da exegese. Ou seja, a homilética sem a hermenêutica, ela é uma trombeta sem som, né? Verdade. Um, Muito um, bom. Cheio do um exemplo. interliga a outro. É como uma trombeta sem a boquilha, né? Olha aí, É, o isso músico aí é falando, músico. Esse músico é demais. É o cheiro. é uma benção, é uma benção. Estava conversando comigo antes da aula. Eu estava ouvindo. Então, amados, é isso aí que vocês falaram, que eu estou falando. Se você não fizer uma boa hermenêutica do texto, vai furar a exegese, vai furar a homilética, vai furar tudo. Tudo começa com a hermenêutica. Depois a exegese, depois a homilética, para poder você ministrar um texto, digamos assim, uma palavra, trazer uma reflexão na igreja, ou num grupo de oração, ou a uma pessoa individual, seja como for. Então, vamos lá. Sem uma hermenêutica sólida, o leitor fica vulnerável a interpretações subjetivas, manipulações doutrinárias e ao chamado exegese. Até o nome aqui, exegese. Quando o leitor projeta seus próprios pensamentos no texto em vez de extrair o que realmente o texto está falando. Então, amados, se você não tem o conhecimento, não sabe fazer uma interpretação correta do texto, você vai interpretar a bel prazer. O que você achar que aquele texto está querendo dizer é o que você vai passar para alguém. É o que você vai tomar para si como verdade e é o que você vai passar para outra pessoa, para a igreja. Então, há um perigo muito grande, principalmente novos convertidos, que têm oportunidade na igreja. Eles não têm nenhum conhecimento, nenhuma base, eles vão pegar um texto qualquer, interpretar de uma forma qualquer, e depois que aquilo ali é ventilado lá no microfone, passa pelo amplificador, equalizador, passa pela mesa de som, e os caixas chegam no ouvido. Para desfazer isso depois é complicado. É por isso que não se deve dar oportunidade para todas as pessoas. Porque se você dá uma oportunidade para uma pessoa e ela prega a interpretação dela equivocada, errada, vai trazer confusão na cabeça das pessoas. E para desfazer, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, é problema, é complicado. E traz até constrangimento, né, pastor? Acontece, infelizmente. Agora, é porque cada igreja tem a sua liturgia, né? As igrejas que eu pastoreei, todas elas não davam oportunidade, entendeu? Quem ministra é o pastor ou alguém que o pastor escalou para ministrar. Então, a sequência é abertura, louvor, palavra, ofertório no final, a bênção apostólica. Não tem oportunidade. Ministério de louvor separa ali, digamos que ele tem meia hora para ele ministrar o louvor, 40 minutos para a palavra, por aí vai. Então, eu não tinha esse problema, porque só ministrava quem eu conhecia. Eu não ia escalar qualquer pessoa para ministrar. Eu tinha que conhecer, saber o que ele crê, como ele crê, saber preparar ele, se ele não tiver nenhuma base de como interpretar a Bíblia, para poder ele não ficar falando qualquer coisa. Entendeu? Pastor, por isso que é interessante, não é, dos líderes terem essa preocupação de preparar os obreiros, não é verdade? Exatamente. Para justamente ter essa base. Porque a igreja que não faz discípulo, não é? É uma igreja que não tem crescimento, que não vai ter crescimento. O crescimento da igreja é proporcional ao número de líderes. Deus não é irresponsável.
Se para pastorear, veja bem, Jesus ele só chamou 12 e preparou os 12, certo? Exatamente. Depois ele trabalha na vida do apóstolo Paulo, 3 anos que ele ficou exilado lá no Egito. No Egito ou foi na Arábia, agora não lembro bem. O Senhor Jesus discipulou ele ali, embora ele conhecesse a Torá, mas ele foi discipulado no Evangelho para poder exercer o ministério. Aí o que acontece? Eu perdi agora que a gente estava conversando aqui. Sim, sobre o crescimento. Então, se um pastor não consegue cuidar de 100, não consegue, meu irmão, pastorear 100. Ele não consegue visitar todos eles, conhecer todos eles, orar com todos eles, ouvir todos eles, aconselhar, enfim, não consegue. Como é que Deus vai mandar 500 pessoas para uma igreja que só tem um pastor preparado ou 5 obreiros preparados? Deus não é responsável. Para ele mandar as 500 pessoas para a igreja, ele tem que ter, no mínimo, 50 obreiros preparados para ajudar no pastoreamento dessas pessoas. Porque não é só alcançar, é alcançar e manter a pessoa e discipular. Entendeu? Então, já que Salatiel tocou no assunto, eu quero deixar para vocês. Já tem algum tempo que eu falei com o pastor Walter para dar um curso de teologia, um curso de obreiros aí na igreja presencial. Ele, na época, ficou bem motivado, mas, se não me engano, falei que o Salatiel hoje, apenas 2 irmãos estavam em condições de fazer. Pode ser presencial, pode ser online, para mim não tem problema nenhum. Caso alguns dos irmãos que estão fazendo o curso tenham esse interesse, aí conversem com o Salatiel vai conversando comigo, com o pastor Walter, para a gente amadurecer essa ideia, para a gente dar um curso. A ideia seria, primeiro, um curso básico de teologia, com duração aproximada de 2 anos, e aí quem tem vocação para o ministério pastoral, a gente continua para o curso avançado, com mais 2 anos de teologia. Eu gostei muito da ideia, pastor. Pronto, então vamos orando, amadurecendo, conversando com o irmão Salatiel, para ele conversar com o pastor. Eu também gostei da ideia. Pronto, ótimo. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Textos bíblicos. Interpretação fiel das Escrituras Sagradas. Isso aqui é base, né? Direito, interpretação de leis e normas jurídicas. Isso aqui eu li no slide anterior, né? Que é só um resumo. Literatura, interpretação de obras literárias e textos. Filosofia, interpretação de textos filosóficos e do pensamento humano. Então, a hermenêutica ela é usada em vários ramos. Tá? Aqui foi só uma reprise aí. A Escritura interpreta a Escritura. A Bíblia possui vários livros e vários escritores ao longo de 1.500 anos, mas possui apenas um único autor. Glória a Deus por isso. Deus, o Espírito Santo, ele é o autor da Bíblia. Amém? De Gênesis e Apocalipse. Por ter uma unidade perfeita, textos mais difíceis devem ser iluminados por textos mais claros da própria Bíblia, usando as lentes do mesmo autor, as lentes do Espírito Santo. Vamos ver isso aqui na prática. Base bíblica. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, segundo Pedro, capítulo 1, verso 21. E toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Na prática, isso significa
que nenhum texto bíblico deve ser interpretado de forma isolada. Porque você vê aqui que, segundo Timóteo 3,16, está confirmando, está ratificando o que está em 1º, segundo de Pedro 1,21. É o primeiro princípio aqui, a Bíblia interpreta a Bíblia. Entenderam? Um texto está confirmando, ratificando o outro texto. Na prática, isso significa que nenhum texto bíblico deve ser interpretado de forma isolada. Quando encontramos uma passagem difícil ou obscura, devemos buscar outras passagens que tratem do mesmo tema para iluminar o significado. Este princípio é chamado de analogia da fé, ou analogia fidel. Então, queridos, se você está com um texto, tá? E o texto fala de amor, você pode pesquisar nas Bíblias mais antigas. Eu tinha uma que tinha chaves bíblicas. Então, algumas palavras, ela dizia aonde você ia encontrar outros textos que se referia àquele texto que você estava lendo. Esses outros textos, eles vão ser usados para ratificar, entendeu? Para afirmar o que você está lendo, ou até para esclarecer. Se aquele texto não está muito claro, eu vou procurar um outro texto que fala a mesma coisa, porque, com certeza, um vai trazer luz e esclarecimento àquele outro que, porventura, você esteja com dificuldade. Vamos ver aqui o exemplo. João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interpretação incorreta. Achar que Jesus é literalmente um animal. Ou focar apenas no fato de que o Cordeiro é um animal manso e dócil. Essa é a interpretação incorreta. E não pense que tem crente que não interpreta dessa forma. Não, que tem, viu? A interpretação bíblica, usando a própria Bíblia, vemos que cordeiros eram usados como sacrifício pelo pecado. Portanto, a intenção de João era dizer que Jesus é o sacrifício perfeito por nós. Amém? Aleluia! Jesus é o sacrifício perfeito. Então, o texto, quando ele fala de cordeiro, ele está se referindo ao Velho Testamento. Pode falar, meu irmão. Pode falar, Manuel. No caso, que era o cordeiro sem mácula, né? Sem mancha, né? Perfeito. Isso, perfeito. Não podia ter nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhum defeito. No Velho Testamento, o cordeiro era sacrificado, né, anualmente, etc. E aí, quando João retrata isso aqui no Evangelho que ele escreveu, ele usa a figura do cordeiro, mas não que seja um animal. Ele está se referindo a Jesus, que ele iria, né, à cruz, sacrificar, oferecer a ele mesmo como sacrifício santo e agradável a Deus, de uma vez por todas, pagando o preço pela nossa salvação e pelos nossos pecados. Então, a gente tem que saber interpretar. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Vocês vão analisar dessa forma os textos. São exemplos. Outro exemplo. Apocalipse, capítulo 20, verso 1 a 3. Vem falando do milênio. E aqui eu não vou fazer... Eu sou professor também de escatologia. E na escatologia a gente fala de todas as escolas. A gente fala dos que creem que são amilenistas, milenistas, pós-milenistas, e por aí vai. Não é esse o objetivo aqui, tá? É só um exemplo. A menção aos 1000 anos
em Apocalipse 20, verso de 1 a 3, é um dos debates mais antigos da teologia cristã. A forma como se aplica o princípio da Escritura, interpretando a Escritura, leva a conclusão distintas. Olha aí, utilizando esse processo da Escritura, interpretando a Escritura, aí leva a uma conclusão distinta. Vamos lá. Leitura literal. Texto lido de forma literal. Alguns intérpretes leem os 1000 anos de forma literal, esperando um reino terreno de Cristo por exatamente 1 milênio, posição conhecida como milenarismo. À luz de outras passagens, aí aqui agora é a Bíblia interpretando a Bíblia. Outros buscam passagens como o Salmo 50, verso 10, os animais de 1000 nomes, e 2 Pedro 3,8, um dia como 1000 anos, concluindo que 1000 anos é uma expressão de completude e plenitude no reino de Deus. Por que é fundamental? Esse exemplo mostra que a aplicação deste princípio é a base de toda a interpretação responsável. Diferentes tradições chegam a conclusões diferentes, mas todas reconhecem que o contexto bíblico amplo deve guiar a interpretação. Então, há um consenso aqui. Todos aqui chegam a esse consenso, que é importante interpretar a Bíblia pela Bíblia, certo? E você buscar outros textos para reforçar, para clarear, para esclarecer aquele que você está estudando ou até que você vai ministrar, certo? O livro, especificamente falando, o livro do Apocalipse, é um livro cheio de alegoria, cheio de símbolos, certo? Não tem como você interpretá-lo de forma literal, contrário de outros livros da Bíblia, certo? Contudo, se você utilizar essa regra da Bíblia, explicando a Bíblia, você vai ter esclarecimento, luz, certo? Seus olhos vão abrir, sua mente vai expandir em relação àquele texto, seja ele qual for. No caso aqui, foram 2 exemplos, um no Velho Testamento, Salmo 50, e o outro no Novo, a 2ª carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Usadas para esclarecer, para ampliar, né, o texto que nós lemos de Apocalipse 20, verso de 1 a 3. Alguém teve alguma dúvida? Aqui, até agora? Não. Vamos lá. Eu tenho que terminar os 5 hoje aqui. Quem precisar sair, não tem problema, tá? Vai ficar gravado, vai ser postado, não tem problema não. Dica prática. Ao estudar um texto difícil, use uma concordância bíblica para encontrar passagens paralelas e deixe a própria Bíblia esclarecer o significado. Hoje você tem o Google, tem a internet, e coloca lá, Apocalipse 3:20. Quais os textos que falam acerca do mesmo assunto de Apocalipse 3:20? Onde estão os textos que têm relação com o texto tal? Você faz a pergunta no Google ou no IA, ele vai mostrar. Aí você vai lá e confere, não vai aceitar o que vem como verdadeiro. Você vai lá na Escritura, conferir se aqueles textos realmente batem com o que você está querendo. Bateu? Show! Se tem uma concordância, usa uma concordância. Se tem lá a palavra amor, você vai na concordância, vai ter todos os textos que estão na Bíblia, no Novo e no Velho Testamento, que falam sobre amor.
E você vai, com certeza, achar um ou mais de um que vai estar ligado com o seu texto, que vai ajudar a esclarecer, que vai clarear o texto, que vai abrir a sua mente em relação àquele texto. Segunda regra, ler o texto no seu sentido usual e ordinário. A primeira foi a Bíblia interpreta a Bíblia. Os escritores bíblicos usaram expressões peculiares da sua época e idioma, como, no caso, o hebraísmo, né? É preciso entender essas expressões proverbiais para não tirar conclusões erradas. Isso inclui conhecer figuras de linguagem, como metáforas, hipérboles, ironias, provérbios culturais. A Bíblia usa a linguagem humana real, com toda a sua riqueza expressiva. Ignorar isso leva a interpretações absurdas ou perigosas. Aí vamos ao exemplo. Mateus 6, 22 a 23. Vê a minha mente aqui agora um texto que diz que nós não devemos participar, não me lembro bem, de um jugo desigual. Aí, se você não for buscar o que significa o jugo, você talvez não entenda, não consiga interpretar aquele texto. Quando você vai pesquisar o que é o jugo, que era colocado aqui no pescoço dos bois, que era para arrastar, né? Puxar a carroça e a carga, e o homem que estava ali em cima ou que estava do lado, enfim, para puxar a carroça. Quando você entende o que é o jugo, fica muito mais fácil interpretar o texto. Então, para isso, você tem que conhecer figura de linguagem, metáfora, tem que conhecer provérbios, hipérboles, por aí vai. Mateus 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Interpretação errada. Achar que ter olhos bons significa ser otimista e ter olhos maus significa ser pessimista. Isso aqui é até uma interpretação que qualquer um poderia fazer ao ler essa passagem. Que os olhos bons eram ser otimista e os olhos maus pessimista. Interpretação correta. Conforme o estudioso judeu David Stern, esse era um provérbio da época. Olha aí. Aqui em Marcos, ele usou um provérbio da época. Olhos bons. Significava ser uma pessoa generosa. Veja aí que não tem nada a ver com otimismo. Significava ser uma pessoa generosa. E olhos maus significava ser uma pessoa mesquinha. Esse entendimento é corroborado por Craig Krenner, Commentary on the Gospel of Matthew, 1999, e tal, que confirmam que olho bom e olho mau, aí tem a palavra no original, eram expressões idiomáticas hebraicas amplamente usadas para generosidade ou avareza. É por isso que é importante conhecer, se aprofundar, pesquisar, não ficar só na leitura e no seu entendimento daquela passagem. Respectivamente, a prova disso é o contexto. Aí vem o que a gente vem falando sempre. Temos que analisar o contexto.
histórico, textual, cultural. E nos versos anteriores, 19 e 21, e no posterior 24, Jesus está falando exclusivamente sobre dinheiro, tesouros e não servir a riquezas. Olha como vai clareando. Já clareou quando eu descobri que Mateus 6, 22 e 23 era um provérbio da época e que o significado era generosidade e mesquinharia. Foi ampliando quando eu fui para o original, a palavra original, o significado da palavra original, tá? Que significa olho bom e olho mau, e ampliou mais para fechar com chave de ouro, quando eu analisei o contexto. O contexto, Jesus está falando de dinheiro, tesouro e não servir a riqueza. Bateu, fechou, sacramentou a interpretação bíblica. Não tem mais como sair heresia agora daqui desse texto. Não tem. Você fez isso, não vai sair heresia. Você fez a interpretação correta. Depois você vai para a exegese, faz a aplicação correta. E depois para a homilética, faz o sermão baseado na interpretação que você fez e na aplicação, e vai ser uma ministração abençoadora, totalmente bíblica. Amém? Outro exemplo, Mateus 5, 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Meu irmão, quando eu me converti, eu tinha um medo tão grande que eu dizia assim, meu Deus, não permita que eu tenha que arrancar meu olho. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei. Eu pensei a mesma coisa na época também, pastor. Pronto. Eu disse, meu Deus, vou ter que arrancar meu olho, meu braço. Mas não dá aí, Cego, né? calma. Vai chegar cego, sem braço, sem perna. Bem, aí eu pensava, ainda que eu tenha que arrancar, é melhor chegar no céu sem um olho, ou sem uma perna, um braço, uma mão, mas chegar, né? A interpretação errada, incorreta. Entender a passagem como uma instrução de automutilação, que era o meu caso. Literal, arrancando o próprio olho quando se peca. Interpretação correta. Jesus usa hipérbole intencional para enfatizar a seriedade do pecado e a necessidade de cortar qualquer coisa que nos afaste de Deus. Não é uma instrução literal, mas um recurso retórico poderoso e deliberado. Veja como abriu agora, tá? É uma hipérbole intencional. Ele não quer que você arranque o olho, não é de forma literal. Ele quer que você se afaste ou retire da sua vida tudo aquilo que te afasta dele. Aí eu vou contar um exemplo meu aqui para vocês. Quando eu me converti, eu era doido para ter um Mega Drive. Na época, Eita, das antigas, Mega Drive. Muito bom. É muito bom, é muito bom. na época era o top das galáxias, entendeu? E eu Mas não era mesmo, podia. pastor. Oi? Mas Ainda era mesmo, mas era era, mesmo. era. E eu doido para ter e não conseguia ter. Eu era sargento já tinha formado da ESA, já estava trabalhando, mas não tinha como, tinha família. Mas depois de um certo tempo, eu comprei. Aí um dia, meu irmão, um dia, eu fiquei até de madrugada jogando. Quando eu parei de jogar, veio no meu coração. Você não ficou orando até de madrugada, aí ficou jogando. Você está passando mais tempo com videogame do que comigo. Meu irmão, aquilo foi
uma facada, assim, uma espada afiada de 2 gumes lá na divisão da alma e do espírito. Eu me desfiz daquele negócio, porque eu não tinha o controle, como eu não tinha o controle, eu me desfiz. Se eu tivesse o controle, não havia necessidade de eu me desfazer. Mas eu estava tão empolgado, esperei tanto tempo, foi tão difícil ter, e quando eu consegui comprar, aconteceu isso, eu disse, não, para me afastar do Senhor, não. Eu quero usar esse tempo com o Senhor e não com um jogo. E eu peguei e vendi o videogame. Só para ilustrar aqui. Dica prática. Ao encontrar uma expressão estranha, olha aqui, ó, pergunte, isso é uma figura de linguagem? Faça essa pergunta. Está lendo o texto. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Opa, é uma expressão estranha, não é? É. Então, eu vou fazer uma perguntazinha. Isso é uma figura de linguagem? Qual era o uso comum dessa expressão na época e cultura do autor? Quando o Evangelho de Mateus foi escrito, qual era a cultura? Como essa expressão era usada? Para que eu possa interpretar o texto de forma correta. Viu alguma coisa ali meio complicada, meio estranha, meio difícil, já faz a pergunta, será que é uma figura de linguagem? Como era interpretada na época? Qual era a cultura do autor? O que ele quis dizer? Vamos lá, pesquisar. Hoje tem o computador, o celular, não precisa nem ter computador, no próprio celular. Acesso à internet, você tem aí o acervo aí ilimitado aí à sua disposição. Claro, né? Ouvir de tudo, retém o que é bom. Tem muita porcaria também. A primeira regra foi a Bíblia interpreta a Bíblia. A segunda regra, valendo 5 pontos. Quem diz aí sem olhar? Hein? Ninguém. Meio Jesus. Olhando. Quem pode falar olhando? Pode olhar. Só não vai ter 5 pontos. E aí? Aqui, gente, ó. Ler o texto no seu sentido usual e ordinário. Terceiro, deve-se analisar o contexto. Mais uma vez, enfatizando o contexto. Veja a importância. Muitas vezes, no contexto, você já interpreta de forma correta. Somente o contexto. Oi, mamãe. Um minutinho só. No caso, eu estava comentando aqui com a minha esposa que você, para entender a palavra e, no caso, praticar a homilética e a exegese, né? Certo. Sobre tudo isso, é necessário você também entender de português, né? Entendeu o quê? Entender da língua portuguesa, o português, né? Interpretação de Sim, texto, claro, redação, essas coisas claro, todas. Não é claro. isso? Tem que entender, tem que saber português. Porque, por exemplo, um texto que é muito utilizado em missões, quando lá em Atos diz assim, que vocês vão para Judéia, Galiléia, os confins da terra, pregando o evangelho. Eu não estou lembrando bem o texto agora, mas é mais ou menos isso. O Judéia, termo, Samaria e até os confins do mundo. isso, mas eu queria ler o texto realmente. Se você tiver aí, quem achar primeiro, deixa eu ver aqui. Quero aproveitar essa questão do português aí, entendeu? É, quem achar primeiro aí, por favor, lê. É, é lá em Atos. Mais rápido aqui. Pronto, Atos 1:8, tá? Diz assim, ó,
Jesus fala para os discípulos que receberão o poder do Espírito Santo para serem suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Uma outra tradução usa tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto em Samaria, como ou até os confins da terra. Essas expressões, elas têm algo em comum, elas são um conectivo. Elas dão uma ideia de simultaneidade. Então, o que ele quer dizer aqui não é que você vai fazer primeiro em Jerusalém, para depois ir para Samaria, para depois ir para a Judéia, para depois ir para o confim da terra. Não, ele está dizendo que simultaneamente você vai fazer em Jerusalém, vai fazer em Samaria, vai fazer na Judéia, vai fazer nos confins da terra, simultaneamente. Utiliza daí os pronomes, né? Tão e como, né? Então, o que Manuel falou é muito importante, tá? Tem que saber português. E hoje... Ô, pastor, Foi. sobre esse tema aí que o senhor está falando, eu estava fazendo esse mesmo questionamento que o irmão estava fazendo aí, que a gente tem que entender muito de português mesmo, pelo que eu estou vendo aí, muito de português, e isso dá início a essas igrejas aí neopentecostais, e a maioria das pessoas vem de, um exemplo, não estudam, aí já colocam eles como pastores, aí pega um trecho da Bíblia e começa, né, a disseminar isso aí, todo esse problema aí que a gente tem no meio. Exatamente, Luiz. Exatamente isso. E é uma matéria, tá, do curso de bacharel em teologia, é português, só que é português voltado para pastores, para a interpretação correta das escrituras. Então é muito bom, porque a gente vai falar só sobre assuntos que a gente vai utilizar no nosso dia a dia como pastor, como um orador das escrituras, entendeu? É muito importante saber, porque vai ajudar a interpretar e analisar o texto. Terceira regra, né? Falei já que deve-se analisar o contexto. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Pastor, Vale? eu já vi uma pessoa pregando, dizendo assim, usando aí, né, esse texto que o senhor acabou de ler do livro de Atos. Eu já vi a Sim. pessoa dizer assim, que se refere a o bairro, a cidade, o estado. E isso aí pode ser usado ou está errado? Ó, a gente tem que fazer, aplicar a hermenêutica no texto. Mas, independente disso, o texto traz uma ideia. Se você aplicar a hermenêutica no texto, ele traz uma ideia mais ou menos parecida com o que você falou. Porque Jerusalém é onde eles estavam, certo? Certo. Samaria é onde estavam os inimigos. A Judéia era um pouco mais distante. E os confins da terra, aqui, era como se fosse o mundo inteiro. Então, dá uma ideia do mais próximo para o mais afastado. Contudo, não bate com essa interpretação que você falou, que alguns pastores, e eu já vi pastores pregando assim, não bate, porque aqui não é uma ideia que você tem que começar dentro da sua casa para depois ministrar lá na fora. Não, é simultâneo. Ao mesmo tempo que eu estou pregando, a minha prioridade é a minha família, claro. Mas eu não vou ficar primeiro pregando a minha família até que todos se convertam para depois eu ministrar alguém que está lá fora, na rua, no trabalho, na faculdade. Não. O texto ele dá uma ideia de simultaneidade. Ao mesmo tempo que você está
dando testemunho em casa, evangelizando sua família, você está evangelizando na rua, no trabalho, na escola, na cidade, no país, no estado que você for, aonde você estiver, onde Deus te colocar, te dê oportunidade, você vai estar evangelizando, vai estar falando de Jesus. É Volta àquela simultâneo. questão, volta Oi? àquela questão da interpretação, né? Do tão e quanto, né? Do pronome, né? Isso, exatamente. Outra pessoa levantou a mão aí, quem foi? Vocês me ajudem aí, viu? Se alguém levantar a mão e eu não conseguir enxergar aqui, me ajudem. Para interpretar um texto obrigatório, ler o que precede e o que sucede o texto. Ao analisar o contexto, devemos considerar diferentes níveis. Contexto imediato, os versos ao redor. Contexto do livro, o propósito e o argumento do livro inteiro. Se você pegar, tem algumas Bíblias que vêm assim. Quando você abre para ler um livro, ele traz o autor, o propósito do autor, quando o livro foi escrito, para quem foi escrito, em que época foi escrito, em que circunstância foi escrito. Tem Bíblias de estudo que trazem isso. E é exatamente isso que a gente está falando aqui agora. O propósito e o argumento do livro inteiro. Contexto do canon, o lugar do texto dentro de toda a Bíblia. Contexto histórico, cultural. Isso aqui eu já falei, tá? Estou indo mais rápido agora porque já falei. A situação dos destinatários originais. Para quem foi escrito aquele livro? Cada evangelho foi escrito para um tipo de pessoa, um grupo de pessoas. Cada carta também. Certo? Então, nós temos que, assim como o Velho Testamento também foi escrito. Para quem foi escrito? Para os judeus. Então, temos que saber isso. Sabendo isso, ajuda na interpretação. Vamos ver aqui um exemplo. 2 Coríntios 3,16. Eu vou passar um pouquinho do tempo, tá? Quem não puder ficar, não tem problema. Assiste depois pelo YouTube. A letra mata, mas o espírito vivifica. Incorreto. A interpretação é incorreta. Achar que estudar teologia ou ler muito a Bíblia mata a pessoa espiritualmente. Tem nada a ver, mas, infelizmente, tem gente que interpreta assim. A forma correta, Paulo está falando que a lei mata, pois ela avulta e revela o pecado. O que é que a lei faz? Eu falei isso na primeira aula. A lei revela o pecado. A lei mostra para mim que eu transgredi, eu sou um transgressor. E por conta dessa transgressão, eu vou sofrer uma penalidade. É o que a lei faz. O salário do pecado é a morte. Se a lei mostra o meu pecado, consequentemente, eu estou morto. Ou eu morri naquele momento. Porque a morte e o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, Paulo está falando que a lei mata, pois ela avulta e revela o pecado, mostrando que estamos mortos. Mas o Espírito Santo, esse traz vida. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios 3,17. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Interpretação incorreta. Achar que a liberdade é para rodopiar, pular ou fazer bagunça no culto. Manuel estava falando no início do culto, acho que a maioria não tinha entrado, e ele falou na unção do Cai-Cai, né? Me perdoe aqueles que acreditam, tá? Eu não acredito nesse tipo de manifestação. Eu estava pastoreando a igreja lá no Acre, e apareceu um irmão que se dizia pastor, ele se autodenominou pastor, e eu dei a oportunidade para ele pregar, porque os irmãos conheciam ele, eu dei uma oportunidade para ele pregar. Não sabia desse lado dele.
ele ministrando, no final ele pediu para fazer uma oração. Aí algumas irmãs que são adeptas do cai-cai, né? Porque aquilo ali, a Pastor, pessoa também cai, não creio nisso, não. cai porque quer. É, Ele é tocava, a pessoa indução, cai. É indução. A pessoa é cai, a pessoa indução. cai, aí bota aquele paninho. E eu só olhando, né? Quando chegou em mim, meu irmão, ele me empurrava. E eu em pé, fiz uma base boa, ele me empurrava e eu não caía. Aí, quando eu peguei, abracei ele, comecei a orar com ele, ele foi cair, ó. Aí eu disse, cai, cai. Não, meu irmão, vai cair não. Eu segurei, abracei, sustentei ele de pé até o término da oração. E depois eu falei com os irmãos, com a igreja, ó, cuidado com esse pastor, viu? Isso aí, heresia, isso não tem nada a ver de Bíblia. Isso aí só traz glória para o pastor, para a pessoa que está ali na frente. Olha, aquele pastor toca e as pessoas caem. Só traz glória para o homem, não traz glória para Deus, não. Certo? Exatamente o que eu tinha falado com o senhor no início, não foi, pastor? Foi. Eu Sobre lembrei. isso, Por sobre isso que essa eu unção falei aí. agora. Por isso que eu falei. A interpretação correta. Eu Pastor, falei correta, eu li a incorreta. Achar que a liberdade é para rodopiar, pular ou fazer bagunça no culto. O correto. O contexto fala sobre a liberdade de ler a Bíblia sem o véu da lei, tendo a mente iluminada para entender a Cristo. Não tem nada a ver com essa liberdade aí de fazer o que quer, de incluir o secretismo no meio do evangelho e um monte de coisa. Tem culto que mais parece uma sessão de macumba. pastor, Pode falar. o senhor acha que fazer teologia não é para todo mundo? Eu acho que fazer teologia é para todo mundo. Porque eu E estou fazendo essa pergunta porque já me falaram isso e eu conheço uma pessoa, né, próxima a mim, que ela foi fazer e essa pessoa, ela ficou perturbada, viu? Eu não sei o que foi que aconteceu lá, não sei o que houve. Eu sei que até hoje essa pessoa é uma pessoa doente. Tá? irmão, Aí, é por isso que chegaram para mim e disseram assim, ó, não é todo mundo que aguenta, não, porque lá no seminário tem muita coisa que a pessoa desconhece da Bíblia. Eu digo, não. Isso aí, olha, isso aí não existe, não. Isso aí é baseado naquele filme Anjos e Demônios, sei lá, aquele que é com o nome do ator. É Nicolas Cage, né? Anjos e Demônios. Outra não, é com aquele outro que ele faz um papel de padre, que tem um padre que se joga. Isso Ah, eu aí, sei qual gente, é. sabe qual é? É o Código da Vinci, é uma coisa assim, não lembro bem. Tom Ô, Hanks, pastor, é com Tom eu, Hanks. pelo que eu entendi aí que a irmã também falou, é no sentido de que foi um crente que, Eu tipo, entendi. era crente, e foi fazer teologia, mas não tinha uma base sólida. E Eu ia veio, falar isso agora. a entrar em contradição ali, porque quando a gente vai para uma faculdade, vai começar a estudar o contexto histórico das coisas, então vai ter outras vertentes que quem não tiver base vai ser levado por ela, né? Vai. Então, às vezes, as pessoas estão na igreja, mas nunca se converteram, né? Então tem Exatamente, isso Luiz. também. Eu Exatamente, falei, Luiz. hoje mesmo eu falei com a minha esposa, a gente estava conversando, eu e ela estava falando comigo, eu com ela, da questão da doutrinação nas faculdades. Isso aí não é só na faculdade, tá? No Exército, quando eu estava na ativa, todo ano incorporavam 500 recrutas. Dos 500 recrutas, vamos dar um exemplo, 25 eram evangélicos. Dos 25, ao final do ano do serviço militar obrigatório, 2 continuavam firmes e o resto desviava, porque era influenciado pela turma, levado para a bebida, para a farra e etc, etc. Verdade, eu já Infelizmente, fui. pronto, então você sabe, infelizmente as pessoas se deixam ser induzidas, né, conduzidas, enfim, a pessoa não tem a cabeça feita. Eu tenho um irmão que ele é
ele foi para mim, quando eu me converti, ele era um exemplo. Cria nos dons do Espírito, vivia os dons espirituais. Hoje ele está numa igreja que é tradicional, não crê nos dons do Espírito, e ele chegou aqui em casa, e disse que não crê mais. Meu irmão, eu quase chorei, eu passei uns 2, 3 meses em depressão por causa desse irmão, acredita? Porque como eu posso negar uma coisa que eu vivo, meu irmão? Que eu experimento, que no meu dia a dia está comigo. Como é que eu posso dizer que agora não está? Era o quê, então? Era um capeta? Era o quê? É difícil, mas voltando a responder a pergunta da irmã. Irmã, teologia seria interessante que todos fizessem para conhecer mais das Escrituras, para poderem serem usadas de forma correta para discipular, para evangelizar, ensinar, enfim. O que ocorre é o seguinte, você, a grande maioria aqui, eu acredito que todos são pentecostais. Nós somos pentecostais. Aí você vai para uma igreja fazer um seminário que não é pentecostal. Lá você vai ouvir tudo que é argumento com base bíblica que os dons cessaram quando os apóstolos morreram. Se a pessoa não for firme, como já foi falado aqui pelo irmão, firme em suas convicções, nas suas experiências, ela vai ficar enlouquecer. Nós não cremos, nós pentecostais somos arminianos, não somos calvinistas. Não cremos na predestinação. Aí você vai para um seminário calvinista, seminário presbiteriano, por exemplo, vai entrar em choque com o que você crê. Então, algumas pessoas podem enlouquecer, eu acredito que já seria até um exagero, mas podem ficar bastante confusas nesse momento aí. Entendeu? Ô, pastor, Oi. pronto, teve uma situação de uma amiga minha mesmo, que ela nasceu e se criou na igreja, né? E ela foi fazer, se não me engano, fazer faculdade de psicologia. Sei. E acabou, tipo, não crendo mais em Deus, desistiu de tudo e Aí, virou ateu, no caso, ateia, no caso, né? Ela disse que Deus não Manuel, existe. aí vê só, Manuel, sinceramente, aqui entre nós, para mim, essa pessoa nunca teve uma experiência, nunca nasceu de novo, nunca teve uma experiência Exatamente, real com o exatamente. Senhor, não. Porque, meu irmão, eu estudei Vygotsky, Piaget, todos esses camaradas aí, Freud, não me influenciou, meu irmão. Pronto, no meu caso, na musicoterapia mesmo, que eu também faço musicoterapia, eu me formei agora há pouco em musicoterapia e Sei. fala justamente sobre isso, sobre Piaget, sobre Freud, sobre vários desses... Então, pensadores, filósofos. Isso, exatamente. Então, as pessoas, no caso, como você falou aí, tem que ter uma firmeza, uma base firme. Tem que ter. Senão você desanda, não desanda. E aí, não é só na teologia, né? Na faculdade, em qualquer lugar. Entendeu? Vamos lá, para encerrar a aula de hoje. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Já falei, mas eu vou repetir. Esse texto já foi debatido. Interpretação incorreta. Usar esses versículos para justificar que Deus garantirá sucesso em qualquer empreendimento pessoal, negócio, esporte, etc. O correto, o contexto de Filipenses 4, de 10 a 12, mostra que Paulo está falando sobre contentamento em qualquer situação, tanto na abundância quanto na necessidade. A força de Cristo é para suportar todas as circunstâncias, não para garantir prosperidade material. Dica prática: antes de interpretar qualquer versículo, leia pelo menos o capítulo inteiro ao redor dele. Leia os versos anteriores e posteriores. Porque, com certeza, se você fizer isso, você já vai estar ali 80% já com a interpretação correta. O quarto,
Faltam mais 2, viu? Eu vou terminar, vou ser mais rápido. Levar em conta a intenção do autor. A pergunta correta ao ler a Bíblia não é o que esse texto quer dizer para mim, mas sim o que esse texto significava para o autor e para os seus leitores originais. É essa a pergunta que tem que ser feita. Somente após entender o significado original é que podemos aplicar a nossa vida. Esse processo é chamado fusão de horizontes, pelo filósofo Hans Georg Gadamer. Acho que é isso. O intérprete deve primeiro entrar no horizonte do autor original, só então trazer esse significado para o seu próprio horizonte contemporâneo. Aplicar antes de entender é exegese. Ler no texto o que não está lá. Mateus 22, 29. Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando Jesus falou Escrituras, naquele momento, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Portanto, a intenção dele era se referir exclusivamente ao Antigo Testamento, à Escritura hebraica, ao falar com os judeus da época. Então, quando Jesus fala aqui em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, ele não está falando do novo, porque nem tem sido escrito. Ele está fazendo uma referência ao velho. E o velho foi escrito a quem? Aos judeus. Eu tenho que ter esse conhecimento para fazer uma interpretação correta. Deu para entender? Esse padrão se repete em outros momentos. Lucas 24, 44. Jesus afirma que era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, confirmando que as escrituras para ele eram sempre o canon hebraico. Outro exemplo, 1 Coríntios 11, do 2 ao 16, cobrir a cabeça no culto. Aí qual é a interpretação errada? Que, infelizmente, igrejas grandes, né, caíram nessa bobagem. Exigir que todas as mulheres cristãs cubram a cabeça no culto hoje com um véu, como regra universal e atemporal. E outras, a irmã não pode cortar o cabelo. Agora, interessante, se ela não pode cortar o cabelo, como é que o cabelo dela não cresce? Não é? Porque se ela não pode cortar o cabelo, pela idade dela, o cabelo dela devia arrastar no chão. Mas tem uns que não passam aqui dos ombros, outras não passam aqui nas costas. Então, enfim. Qual é? Ô, pastor, Oi. nesse caso aí, dessa cobertura de cabeça, antigamente até as irmãs da Igreja Católica É verdade. usavam véu, também não cortavam o cabelo, usava o coque. Verdade, Renato. Eu me lembro agora, a mamãe levava para a igreja e realmente a minha avó usava, eu lembro. Lembrei agora, muito bom. Mas tem, viu? Tem muita mulher crente que o cabelo bate no joelho, não bate no pé, no chão, mas bate no joelho. Na verdade, ela dá uma parada, né? Porque ou não, ia às vezes, arrastar no chão, né? na realidade, crescimento capilar, eu trabalho com isso, e crescimento capilar é algo que o córtex do comprimento do cabelo ele não vai muito longe, né? Então, assim, tem uma parte do cabelo que ele já se transforma em ponta, e aí ele não tem mais força mesmo para crescer. Isso é normal do corpo humano. Entendi. E muita gente, a maioria das pessoas são pessoas desnutridas, né? Até que tem gente que é gorda, está acima do peso, mas na realidade, nutrientes ela não tem. E para você conseguir fazer um cabelo chegar abaixo da cintura, já é uma coisa que esse cabelo tem que ficar realmente muitos anos sem cortar. Não é fácil um cabelo crescer. Então, eu acredito que elas vai crescer sem jeito, né?
não vai E ter como, corte, e vai como escrever. como são cabelos que não são bonitos, não são cabelos viçosos, encorpados, eu acredito mesmo que elas não cortem por ignorância, entendeu? É. E aí, Manuel, vai dizer alguma coisa? Não, exatamente o que a irmã falou, né? Que no caso, às vezes, por pura ignorância, às vezes a gente se adapta a algumas coisas por não saber interpretar o texto e não saber aplicar tudo isso que o senhor está ensinando. É verdade. Mas tem pessoas que ainda hoje acreditam que tem um céu lá, um departamento no céu que tem gavetas com os cabelos das irmãs que cortaram, viu? Só para as cabeludas, né? Quando eu me converti, viu? Naquela época era LP. Me mandaram um LP do testemunho do irmão Lázaro para eu ouvir. Eu lembro desse LP também, eu já ouvi, viu? Já ouviu? Pronto. Já Aí, ouvi. no testemunho, ele dizia que ele foi levado ao céu e que tinha um determinado momento que chegavam as irmãs, aí as irmãs que cortavam o cabelo iam para o inferno, as irmãs que não cortavam entravam no céu. Bem, eu fiz o que a Bíblia diz, ouvi de tudo, retive o que é bom. O que não foi, eu deletei. Entendeu? Isso é um absurdo. Como é que você vai ser julgado pelo cabelo, meu irmão? E a obra de Cristo? Vamos lá. O correto. Rapidinho. Estamos eu e minha irmã evangelizando minha mãe. Porque de todas as filhas da minha avó, minha mãe foi a única que não se tornou crente, né? Então, eu e minha irmã... Por enquanto. A gente se converteu, ela já está indo para a igreja, ela só não aceita Jesus ainda, né? Assim, publicamente. Aí ela disse que no coração dela ela já aceitou, mas não fez a confissão de fé. Aí a minha mãe estava dizendo assim, mas minha irmã, minha tia, né? A irmã dela fez, minha irmã disse a mim que se até na hora da morte, antes do meu último suspiro, eu aceitar Jesus, eu estou salva. Aí eu peguei e disse assim, se isso for sincero, né? No momento de morte, você realmente tiver ali uma iluminação e você se arrepender, e isso é uma coisa muito dolorosa, a pessoa, antes de morrer, no seu último minuto, reconhecer que Cristo é Senhor e Salvador da sua vida e você dizer, meu Deus, eu passei minha vida inteira, tive tanta oportunidade, não fiz nada para Ele. É verdade. Porque eu disse agora a ela... Imagina, Renata, se a pessoa não tiver essa oportunidade, não tiver esse tempo, e aí? Pois é. Aí eu disse, mãe, a salvação, ela realmente ela é dom, ela é gratuita, ela é graça imerecida, mas galardão não, viu? Aí ela disse, como assim? Eu disse, a Bíblia fala de uma coroa que você vai chegar lá e vai depender do que você fez para o céu, quantas pedrinhas vai ter na sua coroa. Verdade. Ela disse, Vamos ver se a gente consegue encerrar. Qual a interpretação correta de 1 Coríntios 11, 12 a 16? Do 2 ao 16. Entender a intenção de Paulo. Ele estava respondendo a uma questão cultural específica de Corinto, porque essa carta foi escrita à igreja de Corinto. É por isso que tem que saber para quem foi escrita. Certo? Onde mulheres sem véu eram associadas à prostituição ou à desonra pública. Então, a mulher que não usava véu, em Corinto, certo? No contexto ali da cidade daquela época, era considerada prostituta ou associada a alguma desonra. O princípio universal é a honra e a ordem no culto, não o véu em si mesmo. Então, por isso que Paulo comenta essa questão do véu, certo? Por conta da cultura daquela cidade, daquele período ali que foi escrita a carta, de que as mulheres que não usavam véu eram prostitutas. Para que as irmãs, as santas, não fossem confundidas com as prostitutas, ele orientou ali que as irmãs usassem o véu.
Mas não era um costume das igrejas do Senhor, era específico da igreja de Corinto, tá? Ô, pastor, e diz que também tinha um lugar, não lembro agora, não sei se é lá em Corinto mesmo, que tinha as adoradoras de Diana, e elas raspavam a cabeça, né? Era em Éfeso. Pronto. E aí ele orientou que as mulheres tinham que ter o cabelo grande para se diferenciar das que eram as adoradoras de Diana. Tanto que quando Paulo prega lá, depois há um motim lá, o povo se levanta e começa a gritar por 2 horas sem parar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, entendeu? Está lá. Dica prática. Esse texto vai estar lá em Atos, capítulo 19. Isso, muito bom. Olha aí, meus auxiliares, aí, vocês. Dica prática. Pergunte sempre para quem foi escrito, em que situação foi escrito, qual o problema o autor estava resolvendo. Só então pergunte o que isso significa para mim. Primeiro eu tenho que entender para quem foi escrito, em que situação foi escrito, qual o problema que o autor está querendo resolver, ou qual tipo de comparação que ele está fazendo, certo? Se for, no caso, uma alegoria, uma parábola, um provérbio, enfim. Para depois, com essas respostas, eu poder querer aplicar aquele texto na minha vida, ou na vida de alguém. Primeiro, eu tenho que fazer essas outras 3 perguntas, tá? Última de hoje, a gente encerrar. Peço até perdão ter passado do tempo aí um pouco. Regra número 5. Levar em conta o contexto histórico. Eu falei na primeira aula, mas vamos reforçar. O contexto histórico inclui geografia da região, é importante. Quando fala de Judá, Judeia, Samaria, né, Galileia, vocês estudar o mapa geográfico da época para você entender distâncias, locais, entendeu? Culturas. Então, é importante conhecer geografia da região, costumes e tradições do povo. Corinto tinha essa tradição de usar o véu para não as mulheres não serem confundidas com prostituta, mas era só em Corinto. Pastor, Então, oi. inclusive, tem até muitas interpretações hoje, por conta dos fatores históricos, que tem muitas palavras que estão sendo recorrigidas por interpretações erradas. Exato. Muito bom, é verdade. A arqueologia, entendeu? Ela tem trazido luz, né? Há muitos textos que anteriormente não tinha muita luz, não estava tão claro. Então, você tem que ter conhecimento do contexto geográfico da região, costumes e tradições do povo, sistema político da época, dominação. Quem é que estava dominando naquela época? Eram os romanos? Era o persa? Era o medo? Era o sírio? Era a Babilônia? Quem eram? As práticas religiosas judaicas, o que era costume e prática dos judeus, e os achados arqueológicos que confirmam ou iluminam os relatos bíblicos. Isso você tem que pesquisar. Quando você fizer uma pesquisa no Google, você pode pegar esse texto todinho aqui, bota o texto e diga: eu quero que você fale sobre o contexto geográfico da região, na época que foi escrito esse texto, capítulo tal, verso tal, 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 costumes e tradições do povo, sistema político da época, as práticas religiosas judaicas e os achados arqueológicos, se houver, que confirmam e iluminam o texto bíblico. Vai aparecer tudinho lá para você, ou no Google, ou no IA, vai aparecer tudinho para você. É muito fácil. Só realmente interpreta um texto errado e replica ele, o que é pior,
quem quer, porque ferramenta tem à disposição de todo mundo, de graça, sem gastar nada. O contexto, já falei, né? Contexto histórico. O ritual da água, João 7, 37, 38. Estamos acabando, tá? No último dia da festa dos tabernáculos, os judeus derramavam jarros de água na base do altar para lembrar a água que saiu da rocha no deserto. Foi exatamente nesse momento que Jesus se levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Veja como é importante conhecer aqui. Se você não tiver esse conhecimento, tá? Que eu acabei de ler, que Jesus, quando ele se refere aqui, aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva, que ele está falando isso relacionado ao que aconteceu com o povo de Deus, Moisés, lá no deserto, quando ele bate na rocha e sai água dela, a sua compreensão do texto não vai ser plena. Você não vai ter uma interpretação completa do texto. O ritual do fogo, João 8:12. Na mesma festa, os judeus acendiam tochas enormes para lembrar a coluna de fogo que os guiava no deserto à noite. Foi nesse exato contexto que Jesus declarou, João 8:12, eu sou a luz do mundo. Jesus estava dizendo, eu sou a coluna de fogo que vai iluminar a vida de vocês e aquecer o coração de vocês. É o que Jesus estava dizendo. Quem me segue não andará nas trevas. A mulher samaritana, João 4:9. Jesus pede água a uma mulher samaritana para entender a profundidade desse gesto. É preciso saber que, primeiro, judeus e samaritanos tinham séculos de hostilidade étnica e religiosa. Por que o judeu não falava com o samaritano? Porque os samaritanos se misturaram, se casaram com mulheres de outros povos. Então, os judeus não consideravam eles puros. Certo? E essa rivalidade, essa hostilidade, vinha de séculos. Um rabino não falava em público com mulheres desconhecidas. Número 2, Jesus, por ser um rabino, um mestre, não poderia falar em público com uma mulher desconhecida. Terceiro, samaritanos eram considerados, já falei aqui, né, impuros pelos judeus. Ao ignorar essas três barreiras de uma vez, Jesus faz uma declaração revolucionária sobre o alcance do evangelho. Jesus estava mostrando que uma vida para ele é muito mais importante do que a hostilidade religiosa entre judeus e samaritanos. Era mais importante do que a tradição de um rabino não falar em público com uma mulher desconhecida e sozinho. E terceiro, ele estava mostrando que aquela mulher, por mais impura que ela fosse, se ela bebesse dele, das palavras dele, ela seria purificada. Nosso Jesus é maravilhoso, né? Dica prática. Comentários bíblicos, é importante você ter. Quem quiser Bíblias, comentários bíblicos, enciclopédias, dicionários, eu tenho muitos. Para mandar por WhatsApp e e-mail, não dá. Tem que ser um pendrive muito bom ou um HD externo. Teria que trazer até aqui para eu gravar para você, porque é muito conteúdo. Tá? Comentários bíblicos, dicionários bíblicos, atlas bíblicos, eu tenho tudo isso. São ferramentas valiosas para construir o pano de fundo histórico de qualquer passagem. Vai ministrar sobre um texto, vai estudar sobre um texto, vai no comentário, ver o que aquele comentarista ou aqueles comentaristas, porque eu leio mais de um, saber o que eles estão falando acerca do texto. Vai no dicionário, vai no Atlas, para ver qual foi a região, para ver o costume,
a situação daquele povo. Tudo isso é importante nesse momento. Conclusão. Interpretando com fidelidade. A hermenêutica não é um obstáculo à fé, é um instrumento de proteção da fé. Ao aplicar essas 5 regras, o estudioso da Bíblia se torna capaz de distinguir o que o texto realmente diz daquilo que ele gostaria que dissesse. A Escritura interpreta a Escritura, deixa a Bíblia ser seu próprio dicionário. Sentido usual e ordinário, reconheça figuras de linguagem e expressões culturais. Análise do contexto. Nunca leia um versículo isolado, leia o capítulo inteiro. Intenção do autor. Pergunte primeiro o que o texto significa, para depois o que significa para você. E, por último, contexto histórico. Conheça o mundo do autor para entender suas palavras. E aqui ficam 2 textos para a gente finalizar. A palavra de Deus é viva e eficaz e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. E 2 Timóteo 2:15, que esse estudo nos mova a sermos obreiros que não têm de que se envergonhar, que manejam, que manuseiam bem a palavra da verdade.